Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Gente, não pulo vídeo, não. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante a sua inscrição, de graça a sua inscrição. Temos muitas informações importantes do Vasco, tá? Deixa o like aí mais uma vez, que vale demais aqui. Se inscreve, confirma a sua inscrição. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da PagBet. PagBet é parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui com o cupom promocional no primeiro comentário desse vídeo, tá? Tem bola rolando ainda aí pelo mundo, tem basquete, e você pode fazer sua fezinha utilizando o cupom aqui do canal Vasco Connection junto à PagBet, tá certo? Na PagBet, como você sabe, você consegue realizar apostas a partir de R$ 1. Então vai lá na PagBet, utilize o cupom aqui do canal, ajude o canal também e tá tudo certo, tá certo? PagBet, acertou, tá pago. Bom, vou falar sobre contratações, tem convocação para a Copinha também, Copa São Paulo e muito mais. Mas antes eu quero comentar duas situações. Três, na verdade, né? A situação do Paulo Brax, acho que não vale a pena. Enfim, ele foi lá, deu entrevista, justificou várias coisas, mas na verdade que o trabalho dele foi péssimo, né? E acho que reconhecer os erros é muito melhor do que ficar tentando arrumar desculpas para, sabe, ficar uma mamãezada danada, né? E falando em mamãezada, tem uma galera aí que eu vou contar um negócio pra você, hein? Olha só. De La Cruz no Flamengo e o pessoal veio aqui, Eduardo, porque o Vasco não contratou ninguém ainda, não sei o quê. O Flamengo pagou 80 milhões em um jogador só, gente. E pagar caro não é garantia que vai dar certo. Não estou aqui desmerecendo ninguém, nem gosto disso, contrataram e isso é um problema deles. Fluminense e Renato Augusto. Se o Renato Augusto tivesse sido contratado pelo Vasco, você, eu, todo mundo batendo, porque o Renato Augusto tem problema crônico de saúde física, né? E não consegue ter sequência de jogos. Ou seja, não tem garantia que vai dar certo, essa é que é a grande verdade. Tivemos outros exemplos de jogadores que vieram para o Brasil, grandes contratações badaladas, que não funcionaram. Outro, a idade já está avançada e não tem uma saúde física boa. Essa que é a grande verdade. Acho que o Vasco tem que continuar com o seu planejamento e a gente tem que olhar para o nosso umbigo e não para o umbigo dos outros. Essa é só a minha opinião sobre isso, tá? Dito isso, antes de eu falar sobre as contratações, eu quero falar sobre os jogadores que foram convocados para a Copinha. O William Batista convocou ontem os jogadores, né, que vão disputar mais uma Copa São Paulo, agora no início de janeiro, com transmissão aqui no canal. Então, se inscreve, mais um motivo para você se inscrever. Vamos transmitir juntos esses jogos do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Vasco vai com um time robusto, um time forte, né? A base do Vasco é muito forte, porém com o desfalque do Ryan. O Ryan, a pedido do técnico Ramon Dias, permaneceu no Rio de Janeiro porque vai para a pré-temporada junto com o elenco principal do Vasco. E já é a hora do Ryan. Ele tem apenas 17 anos, é muito novo ainda, mas é um menino acima da média, né? Esse menino precisa ser trabalhado, tem que se juntar realmente com o elenco principal do Vasco, porque tem muita coisa para entregar. Acredito muito no futebol do Ryan, tá certo? Dito isso, vou passar para vocês aqui os convocados, ó. Alexandre, Alan Vitor, Breno, Bruno Lopes, Estrela, joga muita bola, Estrela, hein? Guga Maia, muito bom de bola também. Enfim, é um time muito legal, ó. Igor Toledo, João Gabriel, JP, Caio Santos, Leandrinho, Lete, Léo Jacó, Lucas Eduardo, Luiz Gustavo, Zucarello, muito bom de bola, Lincoln, Matheus Ferreira, Pablo, Paixão, Paulinho, Felipe Gabriel, Ramon, Roger, Vitor Alemão, goleiro, Vitor Manuel e o Alisson. Essa galera aí que vai disputar. Boa sorte para vocês, tenho certeza que vocês vão fazer um grande campeonato pelo Vasco, beleza? Sobre saídas de jogadores, tá? Gente, olha só, eu falei aqui que para fazer um planejamento e trabalhar no Vasco, você tem que trabalhar muito, muito mesmo, você tem que pensar muito e o futebol, o planejamento do futebol, para ser mais exato ainda, você não pode ir na linha, eu preciso contratar, tem que contratar, isso é fato. Você está ansioso, eu também estou. Não tenha dúvida disso, tá? Agora, o Vasco precisa, além de contratar, né, renovar contratos, dispensar jogadores, né? Um jogador que vai fazer parte do planejamento.
né? E não é só, vou falar do Miranda, mas não é só o Miranda, né? O Miranda tem propostas de clubes da Série A, clubes da Europa, México, enfim. Tem mais 4 propostas aí na mesa pelo zagueiro Miranda. E eu vou reforçar aqui, o técnico Ramon Dias não quer contar com o zagueiro. Ele quer outros jogadores e o Vasco já negocia com outros jogadores, né? Então, é um zagueiro que, na minha opinião, realmente perdeu muito espaço, né, com aquela situação, foi afastado, ficou 2 anos fora, depois voltou, tentou, mas não tem ali, não tem aquele, sei lá, não tem a confiança do torcedor nesse momento. Então, esse jogador não vai permanecer no Vasco na próxima temporada, tá? Jogadores realmente saindo do Vasco. Situação Luca Orediano, tá? A informação de momento é que o técnico Ramon Dias vai conversar com o Orediano. Eu não vou aqui, tem gente cravando aí que o Orediano não vai permanecer. Eu acho o Orediano um bom jogador, eu acho que todo jogador tem uma fase de adaptação. Tivemos aí o exemplo do Conca, foi falado aí um tempo atrás sobre o Conca também, quando veio da Argentina pro Vasco, precisou de um tempo até maior do que o do Luca Orediano, que entrou em campo, mostrou que sabe das coisas. Eu prefiro esperar. E outra coisa, o Ramon Dias também é argentino, então vai saber conversar com o atleta. Ele é tido como uma joia do futebol argentino, né? É a maior contratação do Vasco aí dos últimos anos. O Vasco investiu muito pesado nesse jogador e eu não descartaria, não. Eu daria a pré-temporada para ele, daria um lado psicológico para ele, traz a família dele para o Rio de Janeiro. Sei lá, acho que tudo isso conta muito, né? Então vamos esperar realmente a cena dos próximos capítulos, tá? Agora sobre contratações, gente. Vamos encerrar. Eu falei aqui um tempo atrás, porque o Vasco está reforçando o elenco, o Vasco está reforçando o time, o Vasco já tem jogadores engatilhados. Faltam aquele anúncio oficial, o que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer e vai acontecer, na verdade, a qualquer momento. Vou falar alguns nomes aqui. Ó, o Vasco estaria interessado, essa aqui é a informação do Jorge Nicola, eu vou dar os créditos para ele. Tá? No Moisés, ex-atacante do Fortaleza, muito bom jogador lado de campo. Ah, Eduardo, mas temos ali o Rossi, o Gabriel Peck, beleza. Mas tem que trazer mais, tem que trazer jogador para somar, para deixar o ataque mais robusto ainda junto com o Verratti lá na frente. Tem gente perguntando aqui, porque estão acompanhando outras notícias aí, só uma pontuação. O Verratti é do Vasco, o Verratti tem contrato com o Vasco, foi comprado pelo Vasco, ele continua no Vasco e ponto. Não tem mais. E a multa rescisória dele é muito alta. Ou seja, não entra nesses assuntos de papo furado dos outros aí não, porque é um povo que não tem nada a ver com o Vasco, gente. Tem nada a ver, eles não apuram nada dentro do clube. Então, o Verratti é do Vasco, vai continuar no Vasco. E é ponto, tá? Então, o Moisés é um jogador que custaria para o Vasco aí cerca de 8 milhões de dólares. É um investimento realmente alto, mas é um investimento que vale a pena. Outro jogador também, segundo Jorge Nicola, é o Adson, ex-jogador do Corinthians. É um jogador que saiu do Corinthians, foi para o Nantes, jogou lá a metade dos jogos. O Nantes jogou 15 jogos, ele disputou 8 como titular. Ou seja, será que vale a investida? Aí eu fico na dúvida, porque eu não acho o Adson esse jogador todo, não. Dependendo aqui se for um contrato por empréstimo, com um pedido do próprio Ramon Dias, não sei. O Adson é um jogador que não me enche os olhos, não. E outro jogador, o Alan, foi procurado sim pelo Vasco. O Alan tem contrato no clube dele até o meio da próxima temporada, temporada de 2024. Depois ficaria livre no mercado. Aí eu acho que vale a pena a investida, eu acho que vale a pena um pré-contrato, um acordo, né? Porque é um jogador que sabe das coisas. O Vasco quer esse jogador no meio-campo, né? Aquele jogador talentoso, combate, um jogador rápido. O Alan tem muito para entregar ainda. O Alan só tem 31 anos. Eu acho que seria uma contratação sensacional para o Vasco. Tá bom? Então, a questão do Alan, existe o interesse do Vasco, mas é um jogador que ganha muito bem, né, na Arábia e tal. É um jogador que dispensa comentários e a gente precisa esperar. Tá? Lucas Fasson, esse aqui o Vasco tem interesse. Bom zagueiro, 28 anos. Ex-Atlético Paranaense, e acho que vale a pena a investida assim no jogador, acho que vale a pena um acordo aqui pelo atleta, né? E a informação de momento é que o Vasco negocia com o atleta e com o seu empresário. Vamos aguardar, mas e outra coisa, só para terminar aqui o assunto do Lucas.
O Lucas Fasson estaria muito bem encaminhado com o Vasco, a situação dele, tá? Júnior Alonso, tá? É um zagueiro também, muita gente já não vem mais, não é bem assim não. O Vasco continuou negociando com o jogador, o Vasco tem sim, muita gente nega, inclusive o Alexandre Matos, que não fala sobre as negociações, mas o Júnior Alonso é um jogador que o Vasco tem sim muito interesse, em que o Vasco tem aquela situação de, ó, eu quero contar com você, preciso contar com um jogador do seu tamanho, com a sua força, já conhece o futebol brasileiro e seria aí uma galera muito bacana para esse primeiro, né? Esse primeiro semestre aí da próxima temporada, gente. É uma galera aqui forte, eu acho bons nomes. Lucas Fasson, o Moisés, Júnior Alonso, eu acho bons nomes, o Alan, né? Que dispensa comentários. Então, se o Vasco a partir dessa linha, eu acho que realmente as coisas melhoram pra caramba, né? Que são contratações pontuais, contratações que chegariam ali para jogar e fazer muita sombra para os outros jogadores. A informação de momento também é que o Vasco procura mais um lateral esquerdo, porque o Jefferson, como vocês sabem, não vai continuar. O Vasco vai devolvê-lo ao Atlético Goianiense, que é o dono do passe do jogador. Bom jogador, mas o Lucas Piton tá muito acima da média, tá jogando muita bola. O jogador sabe, né, que com a permanência do Piton, né, Piton é do Vasco, então os outros jogadores realmente não tem como, assim, pô, dificilmente vou jogar. Se eu continuar aqui, a coisa realmente não vai andar. É o que eu acho aqui, realmente um cara que sabe das coisas. Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque as coisas estão acontecendo dentro do nosso clube. Alexandre Matos trabalha quieto, mas trabalha pra caramba, tá certo? E eu tenho certeza, nos próximos dias aí, nas próximas horas, o Vasco vai anunciar nomes importantes. Entre eles, esses aí que eu passei para vocês, podem ser, sim, anunciados pelo nosso clube. Vamos esperar, tá certo? Beijo no coração de todos vocês. Daqui a pouco tem live aqui no canal, tá certo? Se inscreve aqui embaixo, sobe o like aí e vamos com tudo, porque isso aqui, ó, é o nosso amor, o nosso Vasco da Gama. Saudações vascaínas.